Você já viveu alguma situação em que parece que as coisas não dão certo? Alguma situação que você até planejou, mas no tempo da execução, ou daquilo que você achava que podia fazer, não aconteceu. Isso envolve sua vida, minha vida, nossas famílias, envolve a igreja. E o que fazer diante de situações como essas? Abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. À luz desse texto, eu quero, nessa noite, refletir, pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: se Deus não estiver conosco. Se Deus não estiver conosco. Este salmo é atribuído a sua composição, a sua autoria, ao rei Salomão, filho de Davi. Talvez na sua Bíblia apareça lá em cima uma inscrição, né? Cântico de peregrinação de Salomão, ou cântico de romagem, ou cântico de degraus. É o mesmo nome. E alguns estudiosos, caso de Spurgeon e outros, entendam que esse salmo é de Davi, que ele fez para o seu filho Salomão. Onde é que nós estamos nesse momento aqui? Eu prefiro entender que esse salmo, composto por Salomão, lá no tempo que ele estava construindo o templo e o seu palácio, e que agora esses cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou cântico de degraus, são assim chamados porque os peregrinos cantavam ou recitavam estes salmos, que vai do 120 até o 134, depois você pode olhar na sua Bíblia. Eles faziam isso quando iam para Jerusalém, e quando subiam para Jerusalém, já que Jerusalém fica no monte, então eles cantavam esses cânticos, que a gente tem como salmos de romagem. E é interessante que eles faziam isso sempre que iam para Jerusalém, para participar das festas judaicas. Pelo menos uma das festas, a Páscoa, festa dos tabernáculos, ou Pentecostes. Então, por conta dessa situação, esse salmo era cantado, ou foi cantado, e está registrado aqui para nós, nos Salmos, para entender que nesse tempo, o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia, e estava pronto para reconstruir o templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu, e também reconstruir a cidade. E aí, eles cantam esses cânticos todos, do Salmo 120 ao 134, e esse 127 em especial. O que é que esse salmo nos ensina claramente? É que sem Deus, todo esforço humano é inútil. Nos ensina que, quer seja em pequenas ou em grandes dimensões, se Deus não for conosco, nossas ações serão frustradas. E é interessante entender
que esse texto do Salmo 127 nos mostra que Deus cuida e sustenta os seus amados. E a palavra amado no hebraico tem a raiz de Jedidias, que foi o primeiro nome de Salomão. Por isso que os estudiosos acham que é de Salomão, porque ele cita aí, não é? Seria mais ou menos assim, enquanto eles dormem, os seus amados, o Senhor dá para eles. Então vejam, meus amados, eu quero fazer alguns destaques desse salmo aqui. Esse salmo ainda nos ensina que os filhos são herança do Senhor. E olhando para esse salmo como um todo, o versículo 1 mostra para nós que com Deus, nossos esforços produzem um bom resultado. Se Deus não estiver conosco, quando Deus está conosco, os nossos esforços vão produzir bom resultado. Note que o salmo começa, se o Senhor, e primeira razão, não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, é o que diz esse versículo primeiro. Significa que sem Deus, se Deus não estiver conosco, nossas empreitadas não serão bem-sucedidas. E você pode dizer, mas pastor, às vezes a gente vê aí alguém que não teme a Deus, alguém que até rejeita Deus, e as suas empreitadas dão resultado, até bons resultados. E aí você pergunta, até quando esses bons resultados estarão presentes? Será que esses bons resultados os levará ao resultado excepcional e superior, que é viver com Deus para sempre? O Salmo vai nos mostrar que sem Deus nós não teremos bons resultados. Há um lema em latim que diz, nisi dominus frustra. Significa, sem o Senhor, frustração. Esse lema está nos portais da cidade de Edimburgo, na Escócia. Está no brasão desta cidade. Nos documentos oficiais tem lá esse lema, que quer dizer, sem o Senhor, frustração. E a gente olha para o Salmo, parece que o Salmo está nos dizendo isso claramente. Bem que esse lema pode ser aplicado a muitos que vivem assim, ou seja, que tentam viver suas vidas sem Deus. E parece que o salmista, se a gente entender que é Salomão, e assim nós entendemos, está dizendo, olha, viver sem Deus, como alguns tentam, e dizem, não há Deus, é perigoso, é frustração. E meus amados, várias ocasiões na Bíblia, nós podemos relembrar Deus agindo por seus filhos, e seus filhos prosperando. Lembra-se de Moisés, no Egito, lá nos seus diálogos com Faraó resistente, não vou deixar o povo ir, e Moisés está lá, e ao final Deus age e liberta o povo, e Moisés caminha com esse povo pelo deserto, 40 anos, e esse povo reclamando, murmurando, mas Deus está com Moisés, e o povo chega aonde o Senhor queria. Deus estava com Moisés e com aquele povo. Lembra-se de Davi? Vários salmos você pode ler, em que Davi, depois que se torna rei, e tem que conquistar a terra, em vários momentos, Davi pergunta, devo sair para guerrear? Em outras palavras, Senhor, você vai estar conosco, a sua presença vai estar presente para que nós conquistemos a terra. É isso que a gente entende, e mostra a Bíblia que nessas ocasiões Deus agiu. E se a gente lembrar do apóstolo Paulo, nós temos visto nas exposições de Atos, nas viagens missionárias, como Deus agiu a favor de Paulo. A outra exposição, os irmãos lembram? Paulo foi açoitado em praça pública. Deus estava com Paulo ali? Sim, porque através dos açoites, da prisão, depois do terremoto, é que vem a conversão do carcereiro e a sua casa. Deus, portanto, estava agindo na vida de Paulo e Silas.
É assim que Deus age com seus filhos, ou seja, Ele age para fazer com que o homem ande na sua direção. E muitas vezes, também a Bíblia nos mostra que Ele não agiu, e houve frustração. Se Deus não guardar a cidade, se Deus não edificar a casa, os planos e projetos do homem não estiverem dentro do propósito de Deus, não vai chegar a bom termo. Quer um exemplo de quando Deus não estava agindo? A grande construção da Torre de Babel. Um empreendimento belíssimo. Construir uma cidade e uma torre. Agora, qual era o propósito? Para o nosso nome ficar na história. E para que a gente alcance os céus e chegue a Deus. Deus não estava nesse projeto. Era contra a vontade de Deus. E houve a ruína da torre e daqueles homens. O que significa edificar a casa? Essa expressão está associada à ideia de construção. E qualquer construção é necessário planejamento, criatividade, investimento, recursos materiais e humanos, a mão de obra. Qualquer construção precisa disso. E, meus amados, por vezes nós fazemos tudo isso e não colocamos Deus. Aqui Salomão está tratando a construção do templo ou da sua própria casa, o palácio dele. Seja qual for o caso e em qualquer situação, se a gente olhar para isso e pensar em nossas vidas como uma construção, precisamos que Deus esteja presente, senão não alcançaremos bom êxito. É preciso Deus estar presente. Edificar sem considerar a vontade de Deus é imprudência. Se Deus não for quem edifica a nossa vida, por maior esforço que nós coloquemos, não prosperará. E guardar a cidade, o que isso significa também? Aqui a ideia de vigilância, e o contexto aqui é de um sentinela, aquele homem que ficava numa posição estratégica, sobre um muro, ou sobre uma torre, onde ele podia enxergar todo o cenário fora da cidade. As cidades naquela época eram construídas com muros fortificados, para que não houvesse invasões, e havia portões, e o sentinela era responsável para anunciar à cidade, para ela se preparar, se houvesse alguma invasão, ou uma possibilidade de invasão. Esse era o sentinela. E, meus amados, parece-nos que o salmista está dizendo, se Deus não guardar a cidade, é em vão o trabalho da sentinela. Nos nossos dias, o que é que acontece? Cerca elétrica, câmeras, portões, muros altos, e nada disso é ruim, é precaução nossa, mas é preciso que o Senhor esteja conosco, vigiando a nossa casa, o nosso patrimônio, mas vigiando as nossas vidas, ou seja, a gente tem que ser prudente, para buscar a proteção de Deus. Toda a proteção eficaz provém de Deus, toda. Se não for a graça de Deus, para nos guardar e nos livrar, de nada vale os recursos humanos, de nada vale. Vamos olhar um pouco os salmos para entender isso. Veja o Salmo 33, Salmo 33, versículo 20. Salmo 33, 20. Veja o que o salmista diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nossa proteção. Salmo 16, 1. Salmo 16, versículo 1. Davi falando: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Segurança. Salmo 121, alguém lembra? Eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, os salmos estão apontando para nós que é o Senhor
que vigia, que guarda as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. E antes do culto estava conversando com Yuri, os irmãos sabem que ele é policial, está num destacamento que exige bastante segurança, e ele saiu para uma missão aí, passou uma semana, não é, protegido, colete à prova de bala, capacete, armamento pesado, mas ele sabe claramente, se não for Deus protegendo, nada vai valer, nada vai valer. É Deus que nos protege, é Deus que vigia as nossas vidas. Versículo 2, o salmista nos faz lembrar e entender, é inútil trabalhar demais, se Deus não estiver conosco. É isso que ele diz, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aí ele diz lá, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Meus amados, aqui claramente o salmista está dizendo que é inútil essa obsessão por recursos materiais se Deus não estiver conosco. Ou seja, é legítimo que nós busquemos suprir nossas necessidades, segurança física, alimentação, abrigo, tudo isso é legítimo, mas nós não podemos fazer com que essas coisas tomem lugar de Deus. Deus não nos criou para estarmos obcecados com essas coisas. Deus nos criou para o louvor da glória dEle. E nós podemos louvar a Deus através do trabalho? Claro que sim, e devemos. Mas o que é que acontece? É que muita gente vive obcecada pelo trabalho. Mas note o que o Salmo diz. Ele provê para os seus filhos enquanto dorme. Enquanto dorme. Ele provê o necessário. Lembra-se quando Jesus falou com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir? Preocupados com a vida de vocês? Se preocupem com o reino de Deus em primeiro lugar. Estas coisas, ou seja, comer, vestir, ter proteção, serão acrescentadas para vocês, mas busque primeiro o reino de Deus. E Paulo escreve aos Filipenses, preso, ou seja, em situação adversa, recebe uma oferta da igreja de Filipos, e ele escreve para eles, olha, muito obrigado pela oferta, vai me servir bastante, mas eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Eu sei estar bem, ter fartura, sei também passar necessidade, porque eu sei em quem eu creio, e é Ele que me dá força para vencer todas as coisas. Por isso, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é consciência de que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos. E veja, eu quero destacar essa palavra aí, levantar de madrugada e dormir tarde. Esse é o quadro de esforço desordenado, na correria, cheia de ambição, trabalhar muito para comprar e pagar dívida. Tem gente que vive assim, trabalha demais para comprar e pagar depois. Meus amados, isso é um investimento numa compulsão consumista. E a pergunta que nós fazemos é, será que estamos também olhando para essas coisas aqui? Levantado de madrugada e trabalhando a dormir tarde. Eu chamo sua atenção, a Bíblia não ensina assim. Não ensina a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não adianta estar ansiosos com a casa, com a segurança, com o trabalho, com a comida, acordar de madrugada e dormir tarde. Não, isso não satisfaz nossa necessidade, mas buscar a Deus, em primeiro lugar, isso vai nos orientar a ter a certeza de que estas coisas Deus acrescenta para nós, ou nos dá, pode ter certeza disso, se Ele afirma que dá, e Ele diz lá, aos seus amados Ele o dá
enquanto dorme. E aqui deixe-me fazer um parênteses. Não está incentivando aqui aos preguiçosos, que não querem fazer nada. Não é isso que está dizendo. Enquanto dorme, enquanto descansa em Deus, Ele vai prover, mas você tem que trabalhar. A mesma Bíblia, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Ou seja, não é os extremos. Não, então está dizendo para eu não trabalhar, eu vou dormir e o Senhor vai acrescentar. Não, Ele deu capacidade para você, para mim, para nós trabalharmos e desenvolver nossas habilidades e talentos e dons, e isso Ele vai nos acrescentar claramente, dia a dia. Meus amados, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Tem gente que não gosta de dormir, porque diz que enquanto dorme perde tempo. Se estiver acordado o tempo todo, melhor, que ele vai trabalhar mais. Cuidado, não é isso que a Bíblia nos ensina. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto dorme. Mais uma vez, trabalhar é bom. E às vezes, se interpreta mal. Dizer que o trabalho veio depois do pecado. Não, Adão trabalhava antes. Tinha que cuidar daquele jardim. E era grande o jardim. Mas trabalhava com prazer. Depois, agora do pecado, o trabalho vai trazer dores, cansaço físico, para poder você se sustentar, mas Deus nos dá enquanto dormimos, descansamos nele. Deus simplesmente dá, e parece ilógico isso, mas as coisas de Deus não são lógicas para nós. O texto não diz que Deus exige que a gente seja viciado em trabalho, não, nem também diz para a gente ser preguiçoso e não querer trabalhar, também não. Diz para trabalharmos dentro dos nossos condições e esperar que o Senhor dará aquilo que nós precisamos. Se nós amarmos a Deus, certamente vamos ter uma vida equilibrada. Trabalharemos e vamos ter período de descanso. Sabe para quê? Para usufruir daquilo que nós construímos. É essa dimensão que Deus coloca para nós. E meus amados, entender isso é primordial para que a gente reconheça como Deus nos criou. Deus criou todo o universo em 6 dias e depois descansou. Será que tem algum sinal para nós? Há um dia especial para nós, o dia de domingo, o dia de descanso, o dia que eu descanso enquanto venho ao templo adorar a Deus. E nada, observem, atentem, nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar da minha adoração a Deus, dominicalmente. Nós falhamos muito nisso, às vezes, mas precisamos olhar para o que Deus diz para nós, ou seja, precisamos descansar em Deus, depois de trabalhar para a glória de Deus, nós precisamos descansar em Deus. Dormir é uma bênção que Deus deu para nós também. Lembram-se de Jesus? Os evangelhos narram que numa viagem, de barco, no mar da Galileia, Jesus está dormindo, num travesseiro lá no barco. Jesus não era para dormir, era para estar em atividade o tempo todo, mas ele estava dormindo. Significa que ele está ensinando que é preciso ter descanso para entender as coisas de Deus. E logo dentro desse episódio vem uma tempestade, e os discípulos despertam Jesus. Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, morra? E ele vai ensinar aqueles discípulos: confia em mim, e acalma aquela tempestade. Jesus, portanto, nos ensina que dormir, o descanso, é bom para nós entendermos Deus agindo em nossas vidas. O versículo 3 destaca que os filhos são herança do Senhor. Herança significa um patrimônio, bens, um legado, uma sucessão que vem para nós, deixado pelos nossos antepassados. Isso é uma herança.
E isso pode gerar uma vida e ter a bênção, o privilégio, a responsabilidade de cuidar disso. Se os filhos são herança, portanto é um legado que Deus dá para nós. E cuidar disso, portanto, deve ser voltado para a glória de Deus. E ele diz que o fruto do ventre é galardão. Galardão é recompensa, é gratificação, é doação, é homenagem. E os filhos são assim, os filhos são dados por Deus como um presente aos pais. E é interessante a gente entender que os filhos gerados fisicamente, ou os filhos adotivos ou adotados, ou os filhos espirituais, todos são filhos, e são bênção para nós, e são herança de Deus para nós. E isso, portanto, meus amados, é preciso para que a gente entenda que Deus nos dá essa bênção também. Portanto, não sigamos a voz da sociedade, o sussurro da serpente. Filhos são um problema. Já ouviram isso? Filhos são um problema. Contrário ao que a Bíblia diz, filhos são herança, são bênção de Deus para nós. Filhos são aqueles que Deus usa para nos moldar. Talvez nossos filhos venham para nós, para nos ensinar como viver uma vida que agrade a Deus. Talvez Deus nos dê filhos para que a gente enxergue que Ele está conosco em todos os momentos. A sociedade também ensina. Primeiro, o casal tem que se adequar, alcançar um bom patamar financeiro, de status, estudos, doutorados, pós-doutorado, depois pensa nos filhos. Pode ser muito tarde. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A sociedade também ensina que filhos podem deformar o corpo da mãe. Mentira também da sociedade. Voz da serpente. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E se é herança, é bênção, é coisa boa para nós. Meus amados, filho é dádiva de Deus, preciosa para nós. Portanto, cuidemos, amemos os filhos que Deus nos dá. No nosso caso, Deus nos deu. Glória a Deus pelos filhos. Versículos 4 e 5, o destaque que nós encontramos é: feliz quem reconhece as bênçãos de Deus. Verso 5 diz isso: feliz o homem, é feliz quem reconhece as bênçãos de Deus. E qual é a bênção de Deus? Os filhos. É isso que o Salmo está dizendo para nós. Agora, é interessante a gente perceber, meus amados, que os filhos são aí comparados como flechas na mão de um guerreiro. A imagem é aquela ideia de força, de fecundidade, de continuidade de vida. Ou seja, o homem forte e valente tinha perto dele esse instrumento de defesa. O arco e as flechas era um instrumento de defesa. Ou seja, os filhos são comparados a isso. E o texto aqui, o contexto, quanto mais filhos, melhor. Porque o pai, na idade avançada, ia ter proteção. Ou mesmo o pai jovem com os filhos, se fosse para um julgamento à porta da cidade ou tribunal, teria os filhos para defendê-lo. É isso que está dizendo aqui para nós. Como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, é a defesa que nós temos. E, meus amados, o que é que acontece? O guerreiro, com o seu arco e a flecha no arco, ele tem que apontar e mirar no alvo certo. Não pode falhar. Qual a imagem para nós? É que nós, como pais, com os filhos nas nossas mãos como flechas, nós temos que direcioná-los para o alvo certo, que é Jesus Cristo. Nossos filhos são nos dados pela bênção de Deus, como herança do Senhor para nós, para que nós os criemos para a glória de Deus, para que eles conheçam Jesus, para que eles sejam servos de Jesus.
Se ele vai se tornar, se é criança, né? Filho pequeno, se ele vai se tornar engenheiro, advogado, médico, empresário, é consequência. Mas a primeira coisa, ele tem que se tornar servo de Deus. E somos nós, pais, responsáveis por isso, colocar os nossos filhos no alvo certo, que é Jesus, e dispará-los para o encontro deles com Jesus. Somente em Jesus, nós e nossos filhos vamos encontrar o sentido da vida, do amor e do propósito verdadeiro para viver. Se nós não estivermos próximo dos nossos filhos, os orientando, os fazendo entender a palavra de Deus, provavelmente eles vão ser lançados por outras coisas, provavelmente. E meus amados, a gente precisa entender isso. Volte seus olhos para o texto da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Nós temos escrito meditações olhando para esse texto, e o texto diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é a Shema do judeu, ele recita isso no mínimo 3 vezes por dia, é a confissão de fé dele. Deuteronômio 6, 4, verso 5: portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras, quais as palavras? Essa que tem que amar o Senhor, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Qual a instrução aqui para nós, clara? Somos nós, os pais, responsáveis por inculcar, fazer os filhos entender essa palavra de Deus, para que eles entendam quem é Deus. Responsabilidade nossa como pais. E aí o texto diz que aquele que enche a sua aljava, né, de filhos, aquela cultura era o seguinte: a aljava era como que o local, na nossa linguagem, o bisaco, né, a sacola onde botava as flechas. Ela tinha uma faixa que passava de um lado a outro, ele botava no ombro e ficava atrás as flechas. Então ele tirava a flecha, botava no arco e atirava. Essa é a ideia que está aqui. Então a aljava é o lugar onde ficavam as flechas, e ele diz que o homem é feliz quem enche deles a sua aljava. Quantas flechas cabia na aljava? Dependia do tamanho da aljava. Quanto mais, melhor. Qual o tamanho da aljava da sua família? Pode ser que ela caiba 2 filhos, pode ser que caiba 6, pode ser que caiba 10, ou 3 ou 4, não importa. O que importa são que os filhos estejam nessa aljava e como flechas sejam atirados para alcançar Jesus. Essa é a mensagem que eu enxergo nesse texto. E meus amados, como eu disse, esse pai, essa família, teria, portanto, defesa dos próprios filhos. E se fosse preciso chegar ao tribunal, teria os filhos para defender o lar. Qual a ideia aqui? É que à época os julgamentos eram feitos na entrada da cidade, na porta da cidade. Havia o juiz, ou aquele julgador, ia-se lá defender a causa. E talvez um inimigo que viesse para chegar contra aquela família, quando ouvisse a família e os números de filhos, talvez mudasse de opinião, mas era feito lá diante do juiz. Essa é a ideia para nós. Nós, portanto, precisamos com os nossos filhos estar diante do Senhor, para que aqueles que vêm contra nós vejam que nós e os nossos filhos estão diante do Senhor. Foi isso que Josué, para entrar na terra prometida, reuniu o povo de Deus e disse: olha, os povos ao redor têm vários deuses, e vocês conhecem. Vocês vieram do Egito, os pais de vocês, porque já era outra geração, adoraram os deuses do Egito, que eram muitos. Agora, eu
Josué e a minha casa, minha família vai servir ao Senhor. Escolha hoje a quem vocês vão servir. Meus amados, essa palavra deve estar presente em nossas vidas. Ter coragem de dizer aonde estamos, no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você pode ver isso nos nossos atos, palavras e gestos. Então este salmo nos ensina que se Deus estiver conosco, seremos bem-sucedidos. Se Deus estiver conosco, seremos bem-sucedidos. Algumas lições que quero tirar desse salmo para a gente concluir nossa reflexão nessa noite. Sem Deus, o esforço humano, nosso esforço, é em vão, é inútil. Tanto de edificar a casa, guardar a cidade, trabalhar, gerar filhos, tudo é inútil e vão sem Deus. Se Deus não for conosco. Outra lição que a gente tem que enxergar é que toda proteção eficaz provém de Deus. Toda proteção eficaz provém de Deus. Ele é soberano. Ele é o Deus que cuida de nós. Filhos são herança do Senhor para nós. É outra lição que eu enxergo neste salmo. E a lição, como nós dissemos, é olhar para Jesus. Ele é o alvo. Ele é o significado da vida. Ele é que gera vida e vida eterna em nós. Só Jesus. Só por Jesus. Então, meus amados, se Deus estiver conosco, nós estaremos bem encaminhados na vida. Sem Deus, nada acontece que glorifique a Ele. Se Deus não estiver conosco, o que nós fizermos não terá o resultado esperado por Deus. Portanto, viva para a glória de Deus. Edifique sua casa, sua família, sua vida em Jesus, a rocha dos séculos. Deixe que Ele guarde sua casa, sua família, sua vida. É Ele que pode nos guardar sempre. Entenda que o trabalho é importante e você tem que trabalhar, mas não faça do trabalho o máximo da sua vida. Descanse. Descanse fisicamente e descanse em Deus, porque Ele dá para nós enquanto dormimos. E que seus filhos entendam que eles são herança do Senhor. Tudo que fizermos seja para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça. Eu quero orar nesse instante com você. Ó Senhor, Deus de todo poder, como é bom sabermos, ó Pai, que Tu estás conosco. Sabermos que se Tu não estiveres conosco, os nossos projetos e planos e ideias não serão beneficiários para nós. Sabemos, ó Pai, que Tu nos guarda, que Tu edifica nossas vidas, que Tu nos dás filhos, herança Tua, nos dás o trabalho e o descanso. Que nós tenhamos entendido a Tua palavra nessa noite, a saber que sem a Tua presença, nós não viveremos para a Tua glória. Enche nossas vidas com o Teu Santo Espírito, para que nós vivamos de maneira que agrade a Ti e para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça de Jesus Cristo, a graça maravilhosa, que o amor de Deus o Pai, amor infinito, incondicional, que as consolações, o discernimento e a presença do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Faça a sua oração em silêncio agora.